Vamos ao nosso entrevistado aqui no estúdio, Leonardo. Agora a gente recebe o secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Pelotas, o Paulo Lobo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Caldanei. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem aqui na Rádio Com nessa manhã de quarta-feira. Bom, começamos pelos planos, os projetos, enfim, o que é que está programado aí, o que é que está na agenda aí para o trabalho, né, à frente da Secretaria de Esportes e Juventude. Perfeito. Para este ano de 2026, além de, obviamente, a manutenção do que já havíamos implementado neste primeiro ano de secretaria, um primeiro ano um pouco mais complicado, uma transição de diretoria para então se consolidar como a primeira Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude em Pelotas. E agora, diante desse novo desafio, além da manutenção dos que já temos muitos projetos esportivos, temos nosso programa Vida Ativa, que nesse ano completa 13 anos e durante essa trajetória já atendeu mais de 34 mil pessoas no município, com a oferta de promoção de saúde através da atividade física e do lazer, em diferentes núcleos da cidade. Então seria a principal manutenção disso e ampliar o nosso atendimento, além de qualificá-lo, sempre buscando excelência para a população pelotense. Paulo, sobre a tua experiência, já vem há anos trabalhando dentro do executivo nessas políticas de esporte, até antes da criação da secretaria, já na assessoria, na parte de desporto da Secretaria de Educação, quando era SMED, agora como diretor executivo da Secretaria de Esporte, como que isso te influencia já nesse início de trabalho dentro da pasta? Falando um pouco da minha trajetória dentro da administração pública, mais precisamente no executivo, tive início lá em 2023 como diretor da assessoria especial de esporte, que era uma assessoria especial com status de secretaria, que foi o projeto piloto para que no ano de 2025, com a troca do governo, conseguíssemos efetivamente criar a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. No ano de 2024, ainda antes dessa fundamentação da secretaria, trabalhei como diretor de Desporto e Lazer dentro da Secretaria de Educação, que à época chamava-se Secretaria Municipal de Educação e Desporto. Hoje, separada, as duas pastas ainda continuam caminhando juntas, pois não tem como trabalhar esporte, lazer e juventude sem que caminhemos de mãos dadas com a educação, com a saúde, com a assistência social, que são pastas que são muito próximas às nossas pautas e que acho que é uma grande felicidade anunciar que esse ano teremos o retorno do nosso GPEL, nossos Jogos Escolares, que infelizmente no ano passado, até pela criação da Secretaria, tivemos algumas dificuldades em termos de licitação para que conseguíssemos contratar os serviços necessários para a execução dos nossos jogos, que são o principal, se não o principal, um dos principais números de atendimentos que a gente pratica dentro da nossa área. Bom, dos programas que estão em andamento, que naturalmente serão mantidos pela Secretaria, quais os principais, assim, quais os que podem ser destacados assim como os programas de maior relevância? Eu nem trataria como relevância, mas sim o maior número de atendimentos, né, e que já são consolidados há mais tempo. A nossa grande luta hoje é para tornar todos os nossos programas políticas de Estado, que independente de governo, elas sejam permanentes, que sejam sempre a forma de atendermos a população, sem a dúvida de que se encontrarão ou não de acordo com as mudanças que acontecem. Hoje podemos citar, como já citei anteriormente, o programa Vida Ativa, que é onde temos ali uma oferta gratuita para toda a população, atendendo hoje núcleos em todo o município. Temos vários núcleos no meio urbano, no meio rural, e que a gente pretende agora, né, neste novo ano, aumentar esse número de atendimentos, ampliar ainda mais, fazer com que a nossa proposta chegue mais à população. Claro que temos um núcleo central que funciona junto à secretaria, que é no ginásio Caroço. O Vida Ativa atende quantas pessoas? Assim? Em média, por ano, 3.500 pessoas, que tem uma certa rotatividade, às vezes, em função de evasão, mas, salvo raras exceções. Tem um público-alvo, o Vida Ativa? Não que tenha um público-alvo. Nós trabalhamos desde a infância, com algumas atividades, até a terceira idade, mas, majoritariamente, o nosso público se concentra na faixa a partir dos 50 anos, e se puder também trazer essa informação socioeconômica, e também com pessoas com renda até 2 salários mínimos, que a gente sabe que muitas vezes tem uma dificuldade de acessar um exercício físico orientado, de ter essas práticas de atividade física
para a promoção da saúde e lazer de forma gratuita. Então, acreditamos que atendemos muito bem este público, mas queremos cada vez mais ser propositivos em relação a isso. Na questão do Vida Ativa, existe também já o planejamento para que se estenda o atendimento do Vida Ativa, pensando que até tem algumas aulas para pessoas dentro do espectro autista, como que se existe esse plano de não somente atingir onde a faixa etária que se concentra, que tu disse dos 50 para cima, mas também de públicos mais jovens e também de públicos específicos, como no caso das pessoas com TEA. Sim, eu vou, se tu me permites, eu vou dividir em duas a tua pergunta, tá? Primeiro, em relação à consolidação do Vida Ativa, tá? O Vida Ativa, esse programa, ele é originado lá no PELC, tá? Há 14, 15 anos atrás, um programa do Ministério dos Esportes, através do governo federal, que hoje ainda existe, não está mais implementado em Pelotas, porque a ideia inicial dele é fomentar o início dessa prática para que o município consiga fazê-lo depois, o que conseguimos fazer com excelência durante esses 13 anos. Mas ainda se trata de um contrato temporário dos profissionais que ali trabalham, inclusive está em tempo já novamente de fazer a renovação da lei autorizativa, bem como do edital de contratação. Então, essa é uma das nossas lutas deste ano, para que o ano que vem já se torne uma política permanente, que a gente efetive ele sem que se necessite de uma lei autorizativa. Já foi comprovada a necessidade do município e a importância para o município desse programa, então acreditamos que tenha que se tornar permanente assim que possível. Em relação ao atendimento ao TEA, como citaste, tá? Os nossos projetos todos, independentes do Vida Ativa ou os que estão relacionados ali à diretoria de esportes, todos eles fazem um atendimento a qualquer tipo de deficiência. Inclusive, as pessoas com deficiência não ingressam na lista de espera, pois temos uma lista de espera muito extensa em algumas modalidades. Eles têm o acesso de livre demanda. Além de essa oferta, temos aí, porque aí praticamos a inclusão, no momento em que inserimos eles dentro das aulas, com todas as outras pessoas sem deficiência, passamos de deixar a fazer algo exclusivo para quem tem deficiência, que acaba sendo importante também essa promoção, mas acaba não incluindo. Claro que temos algumas modalidades específicas, principalmente competitivas, que acabam por ser exclusivas para pessoas com deficiências, como o paratletismo, como o nosso vôlei sentado, como o basquete em cadeira de rodas, que fazemos em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. E mais especificamente, em relação ao TEA, o transtorno do espectro autista, nós estamos implementando agora em Pelotas o programa TEA Ativo, o qual conseguimos ser contemplados no Ministério dos Esportes, com um aporte de 360 mil parte do Ministério do Esporte, para que implementemos agora aulas exclusivas, e aí não são porque não está se praticando a inclusão, porque sabemos que o espectro autista ele demanda algumas especificidades, algum atendimento diferenciado, que vai ser possibilitado através desse recurso agora do governo federal, que em breve estaremos com ele já em andamento, onde teremos em torno de 200 pessoas com transtorno do espectro autista, e tudo muito bem planejado, de acordo com a especificidade do transtorno, para que nós consigamos atender em turmas de no máximo 5 alunos. E serão contratados profissionais específicos através desse programa do governo federal, para que a gente tenha um atendimento realmente eficaz para essa população. Como acessar o programa Vida Ativa? Como as pessoas podem se inscrever, enfim, ter acesso? Já vou aproveitar e já vender todo o nosso peixe. O Vida Ativa, ele, como tem uma demanda muito grande, e como falei, majoritariamente ele é acessado, não que seja ofertado apenas para o grupo da terceira idade, nós o fazemos de modo presencial, as inscrições, lá no ginásio, onde funciona a secretaria, mas cabe ressaltar que no momento nós não estamos aceitando novas inscrições, devido ao fato de ainda não termos a concretização da assinatura da lei autorizativa por parte do governo e do legislativo, para que possamos então ofertar novamente o serviço. Não caberia hoje fazermos novas inscrições sem ter essa garantia, embora se creia que com certeza total será novamente renovada a lei e a sequência do edital de contratação. Paulo, até a gente falou sobre o projeto Vida Ativa. Eu acho que até, antes da tua pergunta, a questão dos outros programas, né? Porque ficamos só no Vida Ativa. Isso, eu falei que ia falar dos dois, não falei. Já os projetos esportivos, a nossa inscrição ela é completamente online, tá? Então, o que ocorre? Nós temos ali disponível no nosso Instagram, na nossa bio, um link, um formulário do Google, onde a pessoa acessa e faz a inscrição nas modalidades que quer fazer. E ali nós temos taekwondo, temos vôlei, temos handebol e basquete, conseguimos implementar ano passado, não tínhamos ainda. Infelizmente, acabou se tornando possível com a não realização do GPL,
mas esse ano já articulamos junto, temos uma parceria muito grande com a Universidade Federal de Pelotas, na pessoa da reitora Úrsula, também do vice-reitor Heraldo, que é mais ligado à pauta esportiva, e seguimos a parceria com eles e vamos passar essa utilização do basquete e do vôlei para o Centro de Esporte, Saúde e Cultura, a antiga BB ali, onde conseguiremos ampliar o atendimento e também voltar a atender o GPEL. Esses projetos esportivos são sempre online. No momento, eles se encontram fechadas as inscrições. Estamos em organizações de turmas. No dia 11 será divulgado todos os que fizeram a inscrição lá atrás, quando foram abertas as inscrições, a eventual lista de espera em algumas modalidades, e no dia 13 reabrem as inscrições, o formulário é reaberto, para que sejam feitas novas inscrições, que podem ser de imediata admissão, de acordo com a disponibilidade das modalidades e turmas, ou podem entrar na lista de espera para que futuramente venham acessar. Hoje demandamos de uma infraestrutura maior física para que consigamos atender. Temos projetado já uma ampliação do ginásio, criando um anexo que seria principalmente para sanar a nossa demanda reprimida na ginástica artística, que hoje é o nosso projeto atendemos em torno de 200 crianças ali no Sesc ABB, que demanda uma aparelhagem específica, um espaço específico, e temos uma lista de espera em torno de 500 crianças ano. Ela é renovada todos os anos e sempre tem em torno de 500 crianças aguardando uma oportunidade de praticar ginástica. Paulo, no início eu te questionei sobre a influência da tua experiência dentro do executivo, né, agora como assumindo a gestão, mas também tu tem experiência dentro da área de esporte. Então, como essa parte da tua experiência dentro do esporte, acho que principalmente na questão do futebol de salão, mas como isso te influencia dentro da tua gestão na parte de esporte, não só, a gente falou, a Secretaria engloba hoje esporte, lazer e juventude, mas na parte da diretoria de esporte, como que essa tua conexão vai te influenciar dentro da gestão? Perfeito. Eu sempre trago que, na realidade, o esporte na minha vida, ele vem desde antes do nascimento. Alguns não têm conhecimento, mas eu sou neto do saudoso Paulo de Souza Lobo, galego, do qual trago o nome com o neto no final com muito orgulho. Então, desde muito novo, tive essa prática esportiva inserida dentro do nosso seio familiar ali, e que foi acabando por nos tornar o caminho a ser seguido, pai e mãe também da educação física. Então, foi um caminho que era meio que inevitável. Fui atleta na infância, depois, quando adulto, quis me aventurar ali pelo jiu-jitsu também, o que acabou fazendo com que eu tenha hoje uma facilidade muito grande em entender quando as pessoas chegam à secretaria para que seja solicitado um recurso, para que seja necessitada uma orientação, porque até há pouco tempo eu estava do outro lado do balcão, como eu costumo dizer para eles. Então eu tenho uma sensibilidade muito grande em relação aos pedidos, embora se saiba que por um déficit orçamentário para uma cidade do nosso tamanho, e que esportivamente falando ela é gigantesca também, mas eu tenho sempre essa sensibilidade de entender a demanda deles, embora muitas vezes não consigamos atender, mas também é nosso papel orientar para que busquem de outras formas. Hoje o nosso único acesso seria através do nosso ProEsport, que acabou agora as inscrições no dia 7 de fevereiro, quando tivemos 51 projetos cadastrados para avaliação, onde distribuímos ali R$200 mil, sabemos que é pouco para a realidade esportiva da cidade, mas no momento é o que se conta, e com uma facilidade muito grande, que é de entrar como proponente, como pessoa física, sem toda aquela tramitação que necessita de uma OSC, de um CNPJ, que às vezes acaba tornando inacessível para grande parte da população esportiva. Em relação à trajetória, como falasse ali, fui atleta de futsal, depois de jiu-jitsu, sempre trabalhei desde o ingresso na universidade com o futsal, principalmente na parte da competição. Posso dizer com muito orgulho que sou um pupilo do professor Betinho Duarte, Betinho de tanta trajetória no futsal como atleta, depois ali grande sucesso na Universidade Católica de Pelotas, que hoje é professor do Gonzaga, e desde que me inseri, iniciando no Paulista Futebol Clube ali, me mantive como futsal como sendo o meu carro-chefe. Até o ano passado ainda estivemos em atuação nas quadras com uma equipe sub-15 na Mauge ali, e agora dedicar um pouco mais ao executivo. Ainda ontem participei do treino inaugural da Associação Trairagem de Futsal, a ATF, que disputará a Série Ouro do estadual de futsal, e trouxe para eles que, mesmo ainda acreditando, e eles falando que eu poderia contribuir dentro de quadra, acredito que a contribuição que eu possa dar hoje, enquanto gestor da pasta que vai auxiliar o nosso esporte, é bem maior do que eu poderia contribuir dentro de quadra. Com essa tua trajetória no esporte, inclusive sendo uma herança de família, como vê a importância de uma secretaria, né, específica para essa área, embora não seja única do esporte, mas também da juventude e lazer, mas ter uma secretaria com esse olhar para o esporte? Nós sempre
buscamos essa questão da secretaria, até porque muitas das verbas que se conseguem, os recursos que conseguem trazer através de ministérios e também do governo estadual e federal, são através de uma secretaria específica. Às vezes não há rubrica, não tendo a pasta para que seja destinado diretamente para o esporte. Claro que fomos muito bem recebidos e gerados dentro da educação, porque é uma pasta co-irmã, não teria como ser de forma diferente, mas acredito que no momento em que estamos como esporte, lazer e juventude, nos dá uma amplitude maior no olhar sobre o esporte. Obviamente ainda se enxergava várias vertentes do esporte, mas claro que com viés mais educacional, que também não pode fugir muito disso, é a nossa base, é onde a pirâmide é mais larga, é o que sustenta o restante, mas hoje já se tem um olhar maior em relação ao esporte de alto rendimento, a busca de recursos para que consigamos trazer eventos de grande porte para Pelotas, e tem sido para mim bem legal começar a transitar um pouquinho fora do esporte. Claro que o lazer é bem mais em conjunto, mas entender as pautas da juventude, me aproximar, ter uma relação mais estreita e ver onde a gente consegue realmente ter uma congruência entre essas nossas divisões, ou melhor dizendo, subpastas que a gente tem dentro da nossa secretaria. Tem sido bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito motivante e muito esclarecedor em relação a algumas coisas que eu via transitar, mas não sabia como eram tratadas. Inclusive, se tiver liberdade, Sim, claro. Estamos agora esse ano implementando a Estação Juventude em Pelotas, programa do governo federal também, que será implementado no bairro Navegantes, onde teremos diversos tipos de atendimentos de saúde, de esporte, cultura, para que a gente consiga também acessar esse público jovem, que é o público que vai seguir dando sequência, não só na nossa cidade, mas no país. Até seguindo sobre isso, Paulo, quais outros planejamentos para a área de juventude? A gente falou bastante sobre a parte de esporte e de lazer, que geralmente quando a gente fala da secretaria acaba focando nisso, mas também tem a questão da juventude. A gente ano passado teve a feira da juventude, então foi algo novo agora para esse ano. O ano passado tivemos a primeira feira da juventude ali, organizada no entorno do ginásio, que a tendência também agora é que se torne um grande centro de esporte, lazer e juventude, com a criação desse anexo e também da parte administrativa, que hoje a gente está meio improvisado ali. A juventude vem sendo muito bem tocada, até a semana passada pelo Marcelo Dutra enquanto diretor e pelo Ian Matos como gerente. Hoje, mesmo que de forma interina, o Ian vem cuidando dessa parte da juventude com uma excelência absurda. Foi uma grata surpresa que a gente teve, um rapaz engajado, conhecedor da pauta, assim como o Marcelo mais voltado para os movimentos da juventude estudantil, o Ian com toda uma abrangência maior, articulando com vários centros, com o governo federal, articulando com o governo estadual, trazendo para a nossa juventude, que muitas pessoas às vezes ficam, não, mas juventude se enquadra um monte de coisa, sim, se enquadra um monte de coisa, mas tem pautas muito específicas. Então, dentro da juventude, obviamente, pretendemos trazer uma nova Feira da Juventude, que foi um sucesso ano passado. Teremos a consolidação este ano do Conselho da Juventude, que não tínhamos ainda ele instituído. Então, já foi construído lá o estatuto para que seja feito o conselho, e é uma aproximação maior dessas políticas públicas de juventude, e trata-se de empreendedorismo. Tivemos agora há pouco tempo o Partiu Futuro, onde vários jovens que foram atingidos pela situação de enchente estão tendo a oportunidade de um ingresso no mercado profissional através de uma qualificação para depois um primeiro estágio dentro da prefeitura, com um salário, que foram pessoas que tiveram ali suas vidas com uma alteração drástica em função das cheias e que estão tendo essa oportunidade, através desse programa também, de ter um acesso a um primeiro emprego. Tá certo. Paulo Lobo, né, esteve conversando conosco aqui no programa, né, sobre os planos, enfim, sobre o trabalho que vem sendo realizado e que terá continuidade agora, com o Paulo Lobo na condição de secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, e sempre que precisarem estamos disponíveis. Tá certo, obrigado. Obrigado. Feito.